Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos super bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cândida Teixeira. Eu ajudo mulheres a ter mais saúde, mais prosperidade financeira e um relacionamento saudável com as técnicas de harmonização do Feng Shui. E hoje o assunto é espelho. Espelho é um desafio dentro do Feng Shui. Por quê? Porque as pessoas não entendem o real significado do espelho. Elas não têm esse entendimento. Por isso que alguns mestres de Feng Shui, eles proíbem o uso de espelho por esse motivo, porque as pessoas não têm o entendimento necessário para usar o Feng Shui, o espelho adequadamente. Então, eu preciso que vocês entendam que o espelho, ele é em algumas culturas, ele é portal, né? E você acha o quê? Que a bruxa fala espelho, espelho meu, diga quem é mais bela do que eu, por quê? Porque ela sabe que o espelho vai duplicar tudo que ela falar. Então, gente, por isso que nós devemos ter muita atenção com os espelhos, porque ele vai duplicar absolutamente tudo. Então, se você às vezes viu em algum vídeo que espelho é maravilhoso no Feng Shui, na escola de budismo tântrico tibetano, é maravilhoso, o espelho vai duplicar tudo. O que que a pessoa faz? Ela vai, já aconteceu com uma cliente minha, tá? Ela comprou um espelho muito bonito, maravilhoso. Quase que não passou no elevador do prédio dela, de tão grande que era o espelho. Aí posicionou na janela para duplicar a energia que ela viu em algum lugar, não sei aonde que ela viu exatamente, que era maravilhoso. E o que que ela fez? Na frente da casa dela ficava um terreno baldio, cheio de lixo, de ratos. E o que que ela fez? Ela trouxe aquela energia para dentro da casa dela, porque lembra que eu falei que o espelho vai duplicar tudo? E para pensar, o marido dela tinha sido roubado por pelo sócio. E eu falei assim para ela, mas para pensar, olha o que que você fez. O arquétipo do rato, a pessoa nem precisa ter muito entendimento assim sobre energia, sobre arquétipo, né? Até porque arquétipo não é um conhecimento raso, né? Mas se você colocar um rato, fazer uma charge e colocar um rato numa prefeitura, qual é a mensagem que você. E não precisa ser prefeitura, pode ser a empresa, né? No caso dela, era a empresa do marido dela, né? Aí eu expliquei para ela, eu disse: olha o que que você fez, você trouxe o rato, o lixo, a energia ruim para dentro da sua casa. Você, sem perceber, né? Claro que as pessoas, elas não têm esse entendimento, porque se tivesse jamais fariam isso, né? Quando ela se deu conta do que ela tinha feito, de trazer a energia do lixo, de roubo, de rato para dentro da casa dela, ela tirou aquele espelho. Então, gente, o espelho, vocês têm que ter muito cuidado por causa disso, porque ele vai duplicar tudo. Aí a pessoa fala assim para mim: ai, Cândida, mas eu quero duplicar. Eu já li muito sobre Feng Shui. Eu quero duplicar a minha união familiar. Aí vai e coloca o espelho na sala. Vai duplicar na sala de jantar. Vai duplicar a união familiar? Óbvio, com toda certeza vai duplicar. Mas é uma sala que fica sempre bagunçada. O que que ela fez? Ela tá duplicando a bagunça na vida dela. Mesma coisa no quarto. A pessoa quer, eu acho legal espelhar o armário do guarda-roupa, porque o ambiente é pequeno, porque é legal, né? Tá na moda. Aí o que que acontece? Não arruma a cama. Aí, se você, para quem já estuda um pouquinho de Feng Shui, sabe que o nosso quarto, independente do Gua que ele cair, ele vai simbolicamente representar o nosso relacionamento.
Aí você espelha um guarda-roupa e não arruma a sua cama. Como que você acha que vai estar o seu relacionamento? Bagunçado. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Eu já fiz vários vídeos falando sobre espelho, mas eu percebo que as pessoas têm dificuldade de entender e por isso que eu entendo alguns mestres proibirem o uso de espelho em função disso, porque as pessoas não têm a sabedoria, que as pessoas querem assim, ó, soluções rápidas. Elas acham que ela pegando o espelho, colocando no fogão dela, o dinheiro vai triplicar. É assim que funciona? É, mas se você só colocar o espelho para duplicar as chamas do seu fogão e você cortar a sua cabeça, você vai se sentir sem cabeça para tudo na sua vida, entendeu? E se você não fizer as suas intenções, se você não fizer o reforço dos 3 segredos, para quem não sabe, o reforço dos 3 segredos, ele potencializa as curas em 120 vezes, porque às vezes a pessoa não fez exatamente como deveria ser feito, e quando você faz esse reforço, você potencializa essa cura em 120 vezes, né? Então, você tem que ter esse entendimento para você fazer com sabedoria a cura. Claro que o espelho vai duplicar a sua prosperidade, mas você tem que se ver por inteira, porque se você se vê sem a cabeça, ou qualquer pessoa da sua família ou que more na casa se veja sem cabeça, isso vai prejudicar ela. Então, o que você tem que fazer caso você queira usar o espelho para duplicar a sua prosperidade? Você tem que posicionar ele atrás do seu fogão e de maneira que você se veja por inteira. Aí as pessoas falam assim, ai, Cândida, mas eu vi na internet que se eu colocar uma tarja de 9 centímetros só para duplicar as bocas do fogão, vai duplicar a minha prosperidade. Eu disse, vai duplicar a sua prosperidade, sim, com toda certeza, mas vai duplicar a sua barriguinha também. Por quê? Porque ela vai pegar só a sua barriga. Então, se você quer ficar com barriguinha, barriguda, seria assim, ó, você super vai acertar se você fizer isso. E eu já vi isso em várias casas. Então, gente, é muito importante você ter um entendimento. Procure uma escola para seguir, porque as pessoas elas querem tudo muito rápido, pegam qualquer vídeo. A escola que eu trabalho é a do budismo tântrico tibetano. Não estou aqui para criticar as outras escolas. As outras escolas são maravilhosas, elas funcionam, elas são excelentes escolas. Funciona? Funciona. Não estou aqui criticando as outras escolas, mas escola de Feng Shui é que nem casamento. Você não pode casar com todo mundo, né? Você tem que escolher uma pessoa só para casar. Então, eu me casei com a do budismo tântrico tibetano e eu sou fiel a essa escola, aos ensinamentos que eu recebi. Eu sou super fiel à minha escola. Não, já naveguei por todas as outras escolas, elas são maravilhosas, só que se você quiser ter um resultado que você procura ter, você tem que ser fiel à sua escola e ao seu mentor ou à sua mentora, Se você quiser ser minha aluna, super vou adorar que você seja minha aluna, mas você tem que ser fiel a uma escola, independente da escola que você escolher, entendeu? Independente da mentora ou mentor que você for escolher. O importante é você aplicar a técnica exatamente como ela é, porque se você Vamos te dar um exemplo de relacionamento. Se você namorar todos, você não vai ter o resultado que você quer para o seu relacionamento. Não estou criticando quem namora todos, entendeu? A pessoa tem livre-arbítrio, ela pode namorar quem ela quiser, quantos ela quiser, a hora que ela quiser, mas se você quer ter um relacionamento sério, você tem que escolher uma pessoa e ser leal, fiel a ela, igual a escola de Feng Shui. E isso é muito comum a gente perceber, entendeu? Eu já peguei casa assim que vocês não têm ideia.
Ai, por que que você colocou o espelho aqui? Ah, porque eu vi num vídeo, eu li num livro, ou sei lá, entendeu? Então, presta atenção, né, nesse vídeo aqui que você vai fazer a cura adequadamente. Outra coisa que eu vejo muito também, quando a pessoa sente que a vida não anda, tudo que vai fazer é complicado, é difícil, é moroso. Aí você vai ver, a pessoa abre a casa dela assim, quando ela abre, isso é muito comum em apartamento, mas eu já vi em casa também. Na minha casa é assim. Abre a porta da casa e dá de cara com uma parede. E dentro do Feng Shui, nós estudamos como os espaços impactam a nossa vida. E principalmente quando você abre a sua porta de entrada e o que você vê quando você abre a sua porta, isso vai impactar muito o seu inconsciente. Por quê? Porque você abre, você dá de cara com a parede. Imagina, um dia abrir a casa e dar de cara com uma parede é uma coisa. Agora, todo dia, durante anos, batendo com a cara na parede, que mensagem você acha que você está registrando no seu inconsciente? Tudo que eu vou fazer é difícil, é complicado. Chega um ponto que a pessoa desiste de fazer as coisas, porque tudo, absolutamente tudo que ela vai fazer parece que é complicado. Por quê? Porque nós que co-criamos a nossa realidade. E se todo dia você manda essa mensagem para o seu inconsciente que porta na cara, porta na cara, porta na cara, você está co-criando sem perceber a sua realidade. Então, essa é uma das sabedorias do Feng Shui, é você configurar a sua casa de maneira que harmonize a sua vida, harmonize a sua mente, harmonize o seu corpo, harmonize a sua família, harmonize o seu trabalho. Não é maravilhoso você chegar em casa e você abrir a porta da tua casa e não dar de cara numa parede? Ou você tem essa configuração na sua casa? Você posiciona um espelho de maneira que você se veja por inteira. E detalhe, ó, presta atenção: todas as pessoas da sua família têm que conseguir se ver nesse espelho. Por quê? Porque se uma dessas pessoas não conseguir se ver nesse espelho, ela não se sente integrada naquela casa, naquela energia. Então é muito importante isso, que todo mundo consiga se ver da sua família e que esse espelho não tenha corte. Porque é pior a pessoa se ver multifacetada do que dar de cara com a parede. Então, gente, presta atenção. Espelho nunca, nenhum espelho pode ter recorte, cortando a cabeça, cortando a você nunca pode se ver cortada, porque se você se vê cortada, é essa mensagem que você está mandando para o seu inconsciente. Eu não estou inteira, eu estou cortada, eu não estou, entendeu? E isso é muito grave. E isso, às vezes as pessoas. Porque teve uma modinha, né, dessas paredes, assim, com mosaicos, são paredes muito bonitas, maravilhosa. Não, não estou aqui questionando a parte estética da parede. São paredes lindas, são paredes caras, né? Mas energeticamente, esse tipo de espelho, ele não é recomendado dentro do Feng Shui. Não estou aqui, quero deixar isso bem claro, não estou aqui criticando a beleza. Eu sei que eles são lindos, eu sei que eles são carérrimos, mas energeticamente, segundo o Feng Shui, não é recomendado. Eu tenho várias clientes que relataram isso, que depois que, com muito pesar, cobriram a parede da sala desses espelhos aí, melhoraram a saúde, melhorou o relacionamento, melhorou o trabalho. Não se via, a partir do momento que elas cobriram, elas estavam inteiras para tudo na vida delas, né? Eu sei que parece bobagem, ah, eu sei que é difícil convencer as pessoas que isso energeticamente é prejudicial à saúde, mas para quem não acredita,
Faz o teste, cobre, de repente, põe aqueles ganchinhos da 3M e cobre com tecido e sente, faz o teste. Eu sempre gosto de falar assim para as pessoas que duvidam, seja um cientista da vida de vocês, faz o teste para ver se aquela moça está falando besteira ou não. Faz o teste, sente como que a sua vida tá mudando, ou o seu trabalho, ou no seu relacionamento, às vezes na sua saúde. Não adianta você cobrir também e não ficar percebendo, né? Você tem que cobrir e ir percebendo. Outra coisa que acontece muito também, para quem não sabe, quando a mulher abre a porta da casa dela e ela dá de cara com uma parede, além desse bloqueio que esse bloqueio vai se repetir na vida dela em algum momento, dificulta até para a pessoa que quer engravidar. Eu atendi uma moça, acho que foi em São Paulo, que ela tinha essa parede, ela tinha meia parede. Quando ela abria a porta do apartamento dela, ela dava de cara com essa meia parede e eu pedi para ela retirar a parede. Como era meia parede, eu disse: olha, faz o teste, retira retira a parede e você faz o teste. Ela, como ela queria muito engravidar, muito, eu acho que não deu, gente, uns 3 meses ela engravidou. Para você ver como que o Feng Shui é maravilhoso, gente. Imagina você conseguir aumentar a sua família harmonizando a sua casa. É maravilhoso isso. É um conhecimento assim, ó, poderosíssimo. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção na nossa casa. Eu sempre falo, quem presta atenção na casa, presta atenção na sua vida, na vida também. Por quê? Porque você vai usar a sua casa como cura, né? Você vai ver, você vai identificar na sua casa o que está bloqueando a sua vida. E se você conseguir fazer essa leitura, você vai se surpreender com as transformações na sua vida. E quando você tem esse conhecimento, você aplica ele no seu trabalho, você aplica ele na sua casa de praia, você aplica ele no seu quarto, no seu terreno. E é muito visível e perceptível as mudanças, né? Então, presta atenção no espelho, gente. Outra coisa assim que eu vejo muito nas casas, no quarto, é o espelho, em vez de o espelho do guarda-roupa ou do armário, ele tá inteiro, assim, que é difícil às vezes por causa do tamanho transportar, né? Então as pessoas fazem tipo, exemplo, 3 pedaços assim do espelho, mas é o espelho inteiro, né? Esses assim não tem problema. Agora, quando ele é na horizontal, a pessoa se vê totalmente cortada. Isso não é recomendado dentro do Feng Shui, justamente por causa disso, porque a pessoa se vê cortada todos os dias. E essa mensagem que fica com o tempo, o passar do tempo, isso internaliza no inconsciente da pessoa e ela se vê sem cabeça para trabalhar, sem cabeça para tomar alguma atitude, sem cabeça para resolver algum problema, né? Isso é muito prejudicial. Agora vamos falar das coisas boas do espelho e como que tem que ser o espelho ideal. O espelho ideal é um espelho que não tenha cortes, que ele não te distorce, porque tem alguns espelhos, eu já fui em lojas que a gente se vê distorcida, é a mesma coisa de se ver multifacetada, se ver distorcida. Sabe aquela casa dos espelhos que a gente se vê assim? Então, isso não pode acontecer. Na casa dos espelhos é um momento pontual. Agora, você se vê todo dia distorcida, isso não é interessante. Ele não pode ter mancha. Nem preciso falar, mas eu vou falar porque às vezes, né?
isso não é claro para as pessoas, não pode estar trincado, não pode estar lascado, não pode ter aquela tarjinha que eu esqueci o nome, sabe? Aquele detalhezinho que a pessoa faz. Se o detalhezinho for na pontinha do espelho, não tem problema. Às vezes a pessoa faz, o espelho tá aqui, faz assim, tipo 4 dedos e põe aquela tarjinha, sabe? Aquele detalhezinho assim. Isso também não é interessante. Se for fazer esse detalhezinho, faz pertinho da bordinha do espelho, não faz para a pessoa se ver cortada. Justamente por causa disso, para ela não se ver multifacetada. Agora vamos falar do lado bom dos espelhos. Os espelhos, eles ampliam os espaços, apartamentos ou casas que são pequenas, são é uma maneira que você tem de ampliar o espaço, ampliar a energia. Se você tiver um jardim ou uma vista bonita que você quer trazer essa vista para sua casa, colocar um espelho na janela para você puxar aquela energia da natureza, dos pássaros, das borboletas, seja lá o que for que você quer puxar para dentro da sua casa, se for a praia, né, colocar um espelho assim para você puxar essa energia da água, né? Porque a água, para quem não sabe, dentro do Feng Shui, ela simboliza a abundância, o dinheiro, a prosperidade. Então é super interessante se você puder puxar essa energia, né? Do que você quiser duplicar, mas você tem que prestar atenção, que não seja um cemitério, um terreno baldio, nossa, as pessoas fazem isso e às vezes me marca no Instagram, eu fico pra morrer. Ai, Cândida, eu vi. Nossa, isso não pode acontecer, viu? Por favor. Outra coisa que é interessantíssimo dentro do Feng Shui é que quando a gente tem alguma área faltante dentro da construção, o que é área faltante? Exemplo assim, uma sacada que ela é aberta, ela não é fechada com vidro. Aquela área, se ela não for fechada com vidro, que você não consegue fechar assim, sair e fechar, ela é considerada uma área faltante. Um jardim de inverno aberto é uma área faltante. Como que eu faço para corrigir essa área faltante? A área faltante você não tem aquela energia ou parte daquela energia na sua construção. O que você tem que fazer? Espelho para expandir, para corrigir aquela energia dentro da sua construção. Outra coisa que é interessante fazer, quando você tem abre a tua porta de entrada e no fundo da tua porta de entrada tá alinhada um banheiro, né? O que você tem que fazer? Você tem que espelhar aquela porta do banheiro. Para quê? Para você corrigir aquela perda energética, porque o Ti passa que nem uma flecha. E se o Ti passar que nem uma flecha, ele não vai visitar os outros ambientes da sua casa e isso gera perda financeira. Você vai se sentir cansada, você vai se sentir sem coragem de fazer as coisas, assim, tá sempre com preguiça, por quê? Porque a sua casa não vai receber a quantidade de energia que ela precisa que entre na sua casa. Deixa eu ver aqui mais coisas que eu anotei aqui. E também, falando do espelho, ele vai enganar, o espelho, ele engana o nosso cérebro ali, que tem uma janela, uma possibilidade, um futuro, é como se fosse um portal, né? Então, é muito importante que vocês prestem atenção nisso, né? Deixa eu ver mais. Ai, prestar atenção também na qualidade do espelho, tá? Sempre procurar comprar um espelho de boa qualidade. Por quê? Porque de repente é um pouquinho mais caro, mas você só vai gastar uma vez. Do que você comprar um espelho de péssima qualidade, aí depois você vai ter que trocar, e às vezes é a economia da porcaria, né? Aí já falei das áreas
importantes. Já falei que eles ampliam a energia quando você tem um corredor muito longo também, ou de repente muito curto, você pode posicionar o espelho para conduzir a energia até o final desse corredor. Deixa eu ver outra. Quando você não está na posição de comando, ou no seu fogão, ou no seu quarto, que às vezes a configuração do quarto não permite, ou já mandou fazer os armários e não tem como mudar, porque são móveis sob medida, né? Você posiciona o espelho que você consiga ver quem entra e quem sai do seu quarto. Aí você posiciona para ele servir como se fosse um retrovisor do seu quarto. Ah, tava esquecendo de falar. Mesinha do escritório. Sabe quando eu atendi uma moça nos Estados Unidos, que ela falou: Cândida do céu, não sei mais o que eu faço, não consigo que as meninas parem aqui comigo, já não sei mais o que fazer. Eu já tinha atendido ela na casa dela. Aí ela me mostrou o escritório dela. Se não me engano, era com seguros. Ela trabalhava com seguros. E quando eu vi o escritório, a sala das meninas, eu fiquei chocada. Uma que elas todas trabalhavam com a cara na parede. E é aquilo que eu falei para vocês, é bloqueio, é trava, é complicado. E a sensação que as pessoas relatam para mim de sufocamento. Então é uma coisa assim, às vezes nem trabalha tanto, mas chega em casa, parece que foi atropelada, parece que não tem ar para respirar. Por quê? Porque trabalhavam assim. Aí eu expliquei para ela e vocês não vão acreditar, ela mudou a configuração do escritório dela e já imediatamente já as meninas já estão trabalhando lá e ela está mega feliz e eu fico muito mais feliz. Imagina, né, você conseguir ajudar uma pessoa posicionando um espelho adequadamente, né? Às vezes é home office, né? Você só tem aquele cantinho para trabalhar e você não tem como colocar o espelho. O ideal é colocar o espelho. Não tem como colocar espelho? Coloca um quadro de uma paisagem, de um. Se você gosta de praia, coloca de praia. Se você gosta de floresta, coloca uma paisagem assim bem bonita, um adesivo, alguma coisa assim que você engane o seu cérebro que você não está dando de cara com a parede, porque isso vai te prejudicar muito. Então, no fogão, se você não estiver na posição de comando, acho que quem me segue já sabe que posição de comando é você estar sentada e você ter ampla visão de quem vê, quem entra e quem sai do seu ambiente. Caso você não esteja na sua cozinha, posiciona um espelho nesse fogão que não corte a cabeça e que você consiga ver tudo o que está acontecendo nas suas costas. A regra vale para a cama, para a sala, às vezes configurou a sala e você não consegue ver quem entra e não tem como mudar, posiciona um espelho também que sirva como retrovisor na sua sala para você jamais as coisas acontecerem nas suas costas. Bem, são essas as dicas, espero ajudar vocês, quero ver todo mundo enxergando possibilidade, futuro melhor e não se esquece de se inscrever no meu canal, dar um like, compartilhar esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que está se sentindo sufocado, bloqueado. Talvez esse vídeo vá fazer toda a diferença na vida dele ou dela, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!